Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 128 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitude em forma de ser, estar, caráter é que emprestam a sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que são líderes, mas também conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas, para influenciarem com ética e positivamente os seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriar desta mesma causa. De forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje, Yanina Baduro, médica neurologista, pós-graduada em psicologia positiva, docente de neurologia, palestrante e consultora de mudança comportamental e escritora. Yanina Baduro, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, obrigada. Acho que a maior parte das pessoas conhece como Yanina Writer, podem ficar um pouco confusas, mas os dois são os meus nomes. Agradeço pela oportunidade de cá estar. Será um prazer podermos ter esta conversa e para inspirar mais liderados. Obrigado. Por que Yanina Writer, olhando mesmo para este termo writer, que nos remete à escrita? Como é que a escrita personifica a Yanina? É a única forma que eu tenho de me comunicar comigo mesma e também transmitir às pessoas aquilo que eu penso e a moldar a visão das pessoas. A Yanina Writer veio mesmo para mostrar o meu lado da escrita, o meu outro lado além da medicina. Porque no início eu colocava Yanina Baduro e as pessoas ficavam meio equivocadas. A médica está a escrever sobre poemas, a médica está a escrever sobre isso, e eu também não me identificava. Então, com o andar do tempo, eu optei em colocar o pseudônimo que eu me identifico, que é Yanina Writer, como escritora, que é este lado que me inspira a cada dia. Excelente. E como é que essa genuinidade na sua escrita, quais são os cuidados que traz essa genuinidade para com mansidão não ferir suscetibilidade em função daquilo que as pessoas a quem escreve? Por um lado temos de ser verdadeiros, genuínos, mas por outro lado, como é que faz o balanço em função daquilo que são os sentimentos das pessoas a quem dirige aquilo que escreve? No início, quando eu fiz o Homem Mudo, Eu Me Perco, a primeira edição, eu realmente estava com esta dúvida, qual seria o sentimento em relação a diversos aspectos que eu fui lá colocando de forma profunda, porque traz muita reflexão. Mas eu percebi que era aquilo que as pessoas buscavam e que não sabiam expressar-se. Em algum momento nós temos a negação de mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, a partir dos livros eu percebi que cada um de nós permite-se tornar vulnerável para poder aprender e para poder mudar. Então, para mim é uma grande missão permitir que cada um de nós, em diversas fases da vida que a gente esteja, se permita mudar e não se perder daquilo que é o seu propósito e a sua missão de vida. Excelente. E como é que faz assim a complementaridade na forma como se expressa, quer verbal, quer por escrita? Por um lado, enquanto writer, por outro lado, enquanto palestrante.
como é que faz essa complementaridade e de que forma é que uma retroalimenta a outra? Eu sempre digo, o maior combustível que eu tenho são as pessoas com quem eu ajudo. E são estas pessoas que me inspiram tanto para palestras, tanto para escrever. Porque só existe Janina Writer porque existem pessoas transformadas. Então, eu sou o resultado daquelas pessoas que buscaram por ajuda, que foram transformadas as suas vidas, foram transformadas as suas visões. Então, eu sinto que eu sou única, eu só existo porque estas pessoas transformaram a minha visão e eu ajudo a transformá-la e inspirar ainda mais pessoas. Excelente. E como é que a Janina Writer se ajuda a si própria para poder ser um instrumento de ajuda ao trem e dali encontrar então novos patamares para continuar essa roda de interajuda? Excelente pergunta, porque no início eu às vezes estava com pensamento negativo ou cabisbaixa quando eu fosse fazer, por exemplo, consultoria. Eu tentei entender como é que eu posso, eu sou ser humano e sou vulnerável e tenho situações igual a qualquer um. Como é que eu posso ultrapassar isso e mesmo assim ajudar? E eu passei a colocar-me no lugar da outra pessoa, que é a componente da empatia. Eu não tenho um problema tão grave quanto o do outro, então eu posso ajudar e usar aquela situação como minha inspiração para eu poder sair do local onde eu estou. Às vezes a gente pensa que está no fundo e não tem saída, mas na verdade existe alguém que está numa situação ainda pior, que não consegue ver alguma luz. Então, para mim, a consultoria, as palestras no mundo em que eu estou, tornam-se uma inspiração para poder alimentar a minha resiliência e a minha visão sobre a vida. Excelente. E nessa busca implícita pelo autoconhecimento, que vamos agora talvez entrar de uma forma mais crua para este terreno. Como é que foi assim e como tem sido a sua contínua revelação nessa busca pela sua identidade? Se alguns dizem que o primeiro nível de autoconhecimento é na base dos outros, o segundo nível é na base de si próprio, o terceiro nível é na base, por exemplo, de uma divindade ou de uma força superior, como quer que a pessoa defina. Como tem sido a sua experiência? Logo no início eu consegui perceber que a maior parte do momento eu senti como se fosse uma missão. É a componente espiritual, que muitas vezes a gente pensa que as ideias, o conhecimento que nós temos vem do nada. Não vem do nada. Se nós temos uma missão, o nosso cérebro vai se conectar com aquilo que vai além daquilo que é o nosso propósito. O que significa que muitas vezes eu já me questionei, porque as pessoas também questionavam-me. Tu és médica neurologista, como é que tu estás a falar de psicologia? Estás a fugir muito da área de medicina? Estás a desviar-te para uma outra área? Eu sempre respondi o mesmo. É uma missão que eu tenho. Por algum motivo eu estou nesse local e eu ajudo a transformar vidas. O que significa que vai além daquilo que nós aprendemos. Quando nós temos uma missão, muitas vezes não devemos procurar questionar. Devemos cumprir esta missão e transformar vidas. Esse que é o meu grande objetivo. E como é que a Janina, nessa busca por argumentos para poder defender a sua tese quando questiona os seus princípios, os seus valores, como é que faz a conciliação, por um lado, entre os seus talentos naturais, o seu chamado, como diz, que é um propósito, e também por aquilo que o mundo mais precisa? Eu sempre acabo conciliando as duas coisas. A primeira vez que eu descobri que tinha esta habilidade que eu não percebia foi com um paciente idoso, que no meio da consulta eu fui aconselhando, explicando sobre alguma situação que estava a fazer com que eu tivesse insônia. E o paciente disse, olha, tu tens idade de ser minha neta, mas o que tu estás aqui a trazer é algo que eu gostaria que tu partilhasses para as pessoas. Ele foi a minha inspiração, que trouxe-me este gatilho para eu conseguir perceber que, além de eu ajudar só nas consultas, eu posso fazer mais. Então, foi aí onde a minha mente abriu-se um bocadinho mais e eu consegui ter uma visão mais ampla sobre aquilo que eu
considerava um conhecimento mais ou menos volátil, que era um conhecimento maior. Então, conciliar as duas coisas, eu acho que no nosso dia a dia também faz parte. Nós somos sempre obrigados a segurar duas balanças e ter que pesar quem a gente é naquele momento. Porque além da medicina, além de ser escritora, sou uma mulher, estou numa sociedade, sou esposa. Então, significa que nós, quando nós estamos inseridos numa sociedade, nós somos obrigados a conhecer o nosso papel, o nosso valor e liderar em cada área em que a gente está para poder inspirar. Esse é o nosso grande objetivo. Excelente. Como é que constrói os seus valores, esta marca comunicacional que tem, que defende, sem criar assim um conflito entre os princípios que são irrefutáveis e os valores que vai construindo em função daquilo que é esta identidade, que vai muito para além, que transcende aquilo que poderia ser o seu entendimento inicial, sem criar conflito, nem consigo própria e nem com os outros? Eu sempre digo, se algo é bom, dá-nos força para nós continuarmos a lutar. E eu vivo de desafios. Eu me desafio todos os dias, da mesma forma como eu desafio as pessoas que buscam por consultoria. E o meu maior desafio foi deixar de ser tímida e começar a palestrar. Um dos meus maiores desafios foi sair da regra que médico só atende doente e começar a olhar numa outra esfera. Observar o doente em outra esfera. Começar a tratar o doente no seu todo. Tanto a componente espiritual, olhar por esta componente, a sua componente mental e o tratamento convencional. Então, para mim isto traz uma alta capacidade que eu gostaria que cada um que é profissional de saúde ou funcionário público olhasse no seu todo, cada cliente ou cada pessoa que se aproxima a nós. Se nós conseguimos olhar em todas as esferas, nós conseguimos ter primeiro, melhor comunicação, melhor interação e praticar a empatia. Porque o que nos falta realmente é empatia, de nós percebermos que aquele ser humano também é vulnerável como eu. Passa pelos desafios ainda piores que eu. Por que eu tenho que o maltratar? Por que eu não tenho que ter esta habilidade de compreender, ajudar e aceitar que todos nós erramos? Então, quando eu consegui perceber isso no seio tanto de alguns pacientes, eu consigo tornar-me todos os dias melhor. Porque só nós nos tornamos melhores quando nós permitimos-nos ser vulneráveis e aprender. Excelente. E como é que tem sido essa experiência de desconstruir paradigmas no que concerne a questão que esteve agora a fazer menção, de olhar assim para o ser humano, a humanidade, a sociedade de uma forma mais holística? E qual tem sido o seu papel como uma voz ativa para influenciar a classe, o sistema, para também poderem, como dizia, desejaria que para também toda a classe, o sistema eventualmente poder começar a olhar para o ser humano, a antropologia humana de uma forma muito para além da parte antropológica, mas também ver assim como um todo. Nós quando olhamos um ser humano, nós escolhemos o que é que nós queremos olhar. Mas infelizmente nós só olhamos para o corpo e o comportamento. E nós esquecemos que existe muito mais do que aquilo que a gente enxerga. O que eu quero explicar é que num corpo existe uma mente. E é esta mente que comanda. Eu trabalho muito com a mente por quê? Porque a mente tem a capacidade de nos construir aquilo que nós queremos, também de destruir. E nós, quando não usamos ao nosso favor e nós não ajudamos as outras pessoas a usarem a sua mente, nós vamos destruir uma família, vamos destruir uma sociedade e até o mundo. Se alguém tem um determinado comportamento e aquele comportamento eu acabo rotulando a pessoa, ao invés de eu tentar perceber e ajudar, significa que eu estou-me a colocar numa posição de vilão ao invés de um amigo, ou me aproximar mais.
Eu tenho me deparado muito ao longo das consultorias que nós temos um perfil similar, vemos a vida de forma similar, mas nós, nós somos seres únicos. Nós devemos ter esta habilidade de perceber que nós somos seres espirituais, que nós somos seres que só com a nossa mente nós conseguimos operar milagres. As pessoas dizem, não, mas doutora, como é que eu vou operar milagres com a minha mente se eu estou doente? Depende. A maior parte dos neurotransmissores que nós produzimos, nós é quem comandamos esta produção. Não é de forma automática. Eu mesmo que alguém desperta, está com preguiça de ir ao trabalho, manda mensagem para o seu colega, eu estou com dor de cabeça. E naquele momento começa a ter sintomas físicos da dor de cabeça. Por quê? Porque foi a partir daquele pensamento que há a produção de neurotransmissões que vão de acordo com o seu pedido. E nós não usamos ao nosso favor. A maior parte das pessoas gostam da medicina convencional. Se eu não dou medicamento, não estou a tratar o doente. Mas qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade para poder tratar aquilo? Eu tenho que ser, ok, vou tomar a medicação, mas também tenho a minha responsabilidade para liderar a minha mente. A parte da liderança da mente é muito importante, porque tem pessoas que terminam a vida sem se conhecer, sem liderar a sua mente e simplesmente estão a viver. Por isso que todos os meus pacientes já sabem, lidera a sua mente para ter resultados ótimos. Já tive pacientes com tetraparesia, que não conseguia mobilizar nem os braços nem as pernas, com diagnóstico inespecífico. Eu disse, agora nós não sabemos o que que tu tens. Porém, existe uma forma indireta de nós estimularmos e voltar a andar. Então, melhora a forma como tu visualizas esta situação. Vamos criar nova conexão, vamos fazer fisioterapia, vamos colocar vitaminas e vamos monitorar. E na terça-feira veio a consulta a andar. Disse, doutora, foi um milagre. Foste tu que conseguiste liderar a tua mente e confiar em Deus para tu estares aqui. Então, nem tudo é ciência. Nós nos apegamos muito em ciência, mas a ciência foi até onde Deus permitiu. É o que eu digo aos meus pacientes. Foi até onde Deus permitiu. Mas se tu conectas a tua mente e a tua fé, tu consegues resultados extraordinários. Excelente. Olhando para a questão da física quântica, ainda esta semana passada, estava a facilitar uma sessão sobre o tópico era a física quântica. E olhávamos para aquele quadro de energia, a forma como diversos sentimentos geram um padrão de energia e depois nós, enquanto somos co-criadores da nossa realidade, olhando para aquilo que é o padrão de África, de Moçambique, que é dominado por pobreza, vamos lá, pensamento de escassez, como estava a dizer, é o controle da mente, de que forma que o controle da mente pode então ser fundamental para aquilo que é a realidade que nós podemos atrair consciente ou inconscientemente. Como é que entende que o ser humano em geral, mas o moçambicano em particular, que eventualmente não somos educados ou ensinados sobre física quântica, como é que nós podemos fazer a nossa reprogramação mental para deixarmos de pensar escassez, nação como um todo, e passarmos então a acreditar que nós podemos reverter esse cenário, como dizia, na base da reprogramação mental e da fé? Eu sempre digo o seguinte, eu desde pequena eu sempre dizia o seguinte, o que eu tenho agora não define aquilo que eu posso alcançar. Se nós colocamos essa frase na nossa mente, nós deixamos de ter a mente escassa. O problema da pobreza é a nossa mente. Nós somos pobres em termos de propósito e visão de vida. Se eu não tenho nenhuma visão, se eu não tenho nenhum propósito, não há nada que vá ajudar-me a levantar quando eu cair. E a maior parte das pessoas, na primeira edição, eu falo do propósito de vida. Por quê? Porque muitos procuravam e não sabiam qual é o... Eu só perguntava, qual é o teu sonho? Não, eu tenho o sonho de casar. Tá bem, isso faz parte do nosso plano de vida. O teu sonho como indivíduo, o teu propósito como indivíduo, não sei.
E acontecia com muita frequência. Ou seja, muitos de nós estamos só para cumprir a lei da vida, que é viver, comer, estudar até onde... e morrer. E depois, nós buscamos culpados nessa fase. Porque aquele conseguiu melhor do que eu. Ok, qual é a tua expectativa? Qual é a tua visão? Até aonde tu reprogramaste a tua mente? Muitos de nós temos uma mente que nunca foi estimulada a desafios. É uma mente que simplesmente cumpre um programa. Se eu me desafio, eu vou perceber que eu tenho uma alta capacidade e habilidade em fazer coisas extraordinárias. E muitos de nós deixamos esta oportunidade para os outros. E acontece muito na camada jovem. Na terça-feira recebi um paciente, um jovem de 15 anos, com insônia e com dor de cabeça. Eu perguntei, jovem, o que se passa? Ah, não, é que eu ando muito ansioso, não sei. Andas ansioso por quê? Porque eu quero ter algumas coisas, depois meus pais não ajudam, não têm. Se tu não reprogramares a tua mente e tu veres a vida como é e perceber que frustração faz parte da vida, tu precisas liderar a frustração, tu vais ser um eterno doente e estar sempre à consulta, porque não será só de neurologia ou de psicologia. Começar a ter gastrite por causa da ansiedade, vai começar a ter outras doenças. E és muito jovem, só tem 16 anos. Então, esta é uma realidade que nós temos. Se nós não aprendemos a ressignificar o que nos acontece, nós vamos gerar feridas emocionais e ter uma visão que não vai nos ajudar a prosperar. Como impregnar isso na cultura da sociedade, nas famílias, nas pessoas? Um dos grandes desafios começa pelos pais. A forma como os pais olham pela vida e como ensinam os seus filhos a olhar para a vida. Por exemplo, se eu tenho uma visão precária sobre a vida, aquilo que Deus me deu é o que eu aceito, eu não posso me desafiar mais, o meu filho está a aprender. E, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma geração de filhos que na primeira frustração desistem ou entram em depressão. Isto começa na família e depois para uma sociedade. E nós devemos perceber que a visão hoje, nós temos facilidade de ter maior conhecimento, maior abertura tanto relacionados à psicologia, assim como sobre a vida. Com as redes sociais, nós temos tudo o que a gente quer. O problema é que nós pesquisamos aquilo que não é útil para nós. Agora, no seio da comunidade, nós devemos perceber qualquer indivíduo inserido numa comunidade que nem tudo que a pessoa desejar vai ser aceito. Nem todos os caminhos que considerar que seja o seu propósito vai ser aceita. E este é um dos grandes também desafios na sociedade. Se tu percebes que isto é certo, tu tens que aprender a liderar aquele teu propósito e com base nesta liderança todo mundo perceber que esta pessoa está posicionada e sabe o que quer e vamos dar apoio. Mas dentro da nossa sociedade nós sempre teremos pessoas a puxar a corda do lado contrário. E quando nós temos esse tipo de situações vai ser complicado que a pessoa diga vou reprogramar a minha mente. Não vai conseguir porque tem uma corda a puxar do outro lado e tu vais por aquela corda que diz não, que tu não mereces. Infelizmente, por esta disparidade de visão da era dos nossos pais e avós, tem uma visão um pouco mais fechada daquilo que era do tempo deles, entre aspas. E o nosso já não, nós temos uma visão mais aberta. Mas não cabe a nós eu chegar ao meu pai e dizer, olha, tua visão é fechada. Eu tenho uma visão mais aberta, eu vejo a vida desta forma. Eu aprendo com ele, porque são as bases que fazem o alicerce do ser humano, e com a visão que eu tenho, eu vou sempre criando uma balança, entre aspas, entre dois aspectos e eu sempre digo, a reprogramação da mente depende da forma como tu vais olhar para a tua vida e o teu propósito. E nunca é da mesma forma. Depende
desde a tua infância, se tu tens alguma ferida emocional, como é que tu visualizas? Quais são as situações que te impedem que tu reprogrames a mente? Então, sem nós tratarmos toda essa situação, não conseguimos reprogramar a mente. Mas na atual juventude, nós vamos tendo situações que não deveriam se tratar de feridas emocionais e tornam-se feridas emocionais. Por quê? Porque tratar-se de frustração, eu sempre digo agora, por exemplo, com a tecnologia, os telemóveis, nós vamos criando uma dependência tecnológica. E esta dependência tecnológica, em 10 anos, vamos estar a abrir centros de coaching e psicologia para todo mundo, porque é com base nisso que as pessoas não aprendem a liderar-se e não vão aprender também a lidar com frustrações. Vamos ter aqui eventualmente uma sociedade de pessoas menos criativas. Realmente observa-se que um paradoxo, a maior acessibilidade de informação, isto é, democratização de acesso à informação por causa da digitalização, mas observa-se que as pessoas tornam-se cada vez menos criativas e, consequentemente, ficam mais dependentes de acesso à informação por via da tecnologia, deixam, por exemplo, de ler. Eu penso que pode fazer diferença ler um livro digital, ler um livro físico, no que concerne ao grau mesmo de estímulo da mente para ser mais criativa e ter aquela sede de buscar por conhecimento através daquele esforço, porque dá um maior esforço, eventualmente mental ou não, o método pelo qual nós nos dispomos. Exatamente. Qual é o propósito de vida da líder Janina Wright? Transformar vidas. É o meu propósito e a minha missão, porque tudo é moldado com base naquilo que eu identifico como um problema. Os meus livros é a mesmíssima coisa. Nos conteúdos que eu faço é baseado nos problemas que eu identifico que as pessoas buscam por alguma solução. Então, o meu propósito nesta vida é transformar vidas. Transformar a visão da vida de cada um e que estas pessoas, a posterior, inspirem as outras pessoas a transformar vidas. Ou seja, transformar numa geração com uma visão mais aberta e ligadas ao seu propósito. Para que a crítica, a opinião dos outros não lhes balance e não lhes desvie do seu propósito. Excelente. Quem foi uma, duas pessoas que mais lhe ajudaram a transformar a sua vida? Os meus pais. Eu sempre digo que os meus pais sempre foram meus coaches. Desde os primórdios, quando eu tive que liderar alguma frustração, o meu pai sempre foi o primeiro. Não será a tua primeira nem a última frustração da vida. Então, te levante e segue o teu propósito. E vais perceber porque é que tiveste que passar por esta frustração. Tu tens que aprender. Então, cai, levanta e segue. O que vem para ti vai ser ainda maior. Então, tu tens que estar preparado. E eu fui aprendendo estas lições com os meus pais e hoje eu agradeço muito a eles e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de estar com eles e ter crescido e evoluir todos os dias. Os meus pais são os meus psicólogos, são os meus melhores amigos. Qualquer situação são os primeiros a compartilhar e os primeiros a darem-me lição. E mesmo que eu tenha alguma crítica, alguma situação, são os primeiros. Eu sei que não vão colocar a mão na minha cabeça. Vão dizer a verdade no que eu tenho que ouvir e vão inspirar-me naquilo que é necessário inspirar. Excelente. Qual é a importância do conhecimento e de aprender a gostar de buscar o conhecimento e de fazer do conhecimento uma ferramenta de transformação para o empreendedorismo, para o sucesso empreendedor? A maior parte das pessoas buscam empreender sem conhecer. Eu não vou decidir agora ir para o Spamanini se eu não conheço o Spamanini. O conhecimento, as pessoas dizem, não precisa estudar, mas tu precisas conhecer o que tu queres empreender. E nós não damos esse trabalho. Existem dois tipos de conhecimento. Existe o meu autoconhecimento, porque eu vou aprender a liderar aquilo que eu pretendo
pretendo conhecer, existe outro conhecimento, que é o adquirido. Nós devemos permitir-nos ser vulneráveis. Volto novamente a falar. Por quê? Porque eu sei que fulano, por exemplo, é coaching. Ou fulano conhece bem sobre marketing digital. Eu preciso aprender ou me conectar com a pessoa para tornar o meu negócio que eu quero empreender ainda maior. Mas nós não nos permitimos isso. Porque eu comecei a fazer o negócio e eu considero que é autossuficiente para poder crescer. E não dá certo, porque pessoas precisam de pessoas. Então, a partir do momento que nós conseguimos perceber que eu até hoje estou a estudar. Não, mas tu já és especialista em neurologia, já fizeste psicologia, estou a fazer neurociência agora. Porque eu busco conhecimento, busco trazer coisas novas, busco conhecer a tecnologia, conhecer o que a ciência está a trazer de novo e conectar as pessoas com base neste novo conhecimento. Então, isso é que nos torna pessoas extraordinárias. Quais são as fontes de conhecimento por hierarquia ou categoria que elenca como sendo importante? É verdade, pode não ser um padrão para todos, mas para si, como tem sido? Deixa eu ver se eu percebi. Em termos de categoria de conhecimento. E há fontes. Né? As fontes de conhecimento. Ok. Em relação à fonte de conhecimento, eu amo ler. Então, eu sempre busco trazer a minha mente aquilo que vai de acordo com o meu propósito. Tudo que tem a ver com psicologia e tudo que tem a ver com o que eu estou a empreender. Leio sobre marketing digital, leio sobre psicologia positiva, leio sobre espiritualidade, agora estou a ler sobre medicina quântica. Então, busco sempre ter maior conhecimento e domínio na área da minha ação, na área com que eu trabalho. Mas não significa que eu não me permito conhecer as outras áreas. Eu também, uma vez por mês, eu leio livros de outras áreas, assim como romances, assim como poemas, porque eu também escrevo poemas. Mas eu foco mais naquilo que vai de acordo com o meu propósito. Fiz um curso, por exemplo, com o psicólogo Augusto Cury. Vou lendo os livros, sigo o Tiago Brunet, que eu também gosto muito da ideologia dele. Então, tem pessoas específicas nas quais eu me identifico, que vão de acordo com o meu propósito. É muito importante nós não seguirmos somente as pessoas, nós devemos seguir aquelas pessoas que vão agregar algum valor naquilo que a gente quer. Porque muitos de nós acabamos nos espalhando e depois ficando confusos naquilo que realmente nós desejamos. Destas atividades que tem, qual é aquela que mais lhe dá fogo no estômago quando pensa que tem que fazer? Qual é a sua paixão, qual é o seu amor aqui? Eu sou apaixonada pela medicina no seu todo. O meu grande amor é escrever. Eu já tenho mais 4 livros escritos. Então, tudo que me dá alegria, paz, é escrever. Eu sinto-me mais realizada ao escrever. A minha paixão é medicina porque foi com base na medicina que eu descobri e acabei colocando mais ingredientes na escrita de aumentar o meu conhecimento e trazer conteúdo de desenvolvimento pessoal. Nunca foi o meu sonho ser médica, foi a escolha do meu pai, foi bem feita, acho que ele já tinha uma visão mais ampla e eu realmente me apaixonei pela medicina, tanto que depois fiz a neurologia como subespecialidade, mas eu amo escrever. Olhando para a questão padrão, riqueza, prosperidade, sendo de riqueza, entrando talvez mais para prosperidade e abundância. Todo esforço deve ser recompensado e, eventualmente, nós definimos a forma de recompensa pelo nível de esforço e também da forma como é a nossa percepção sobre prosperidade. Como é que a Yanina busca essa prosperidade na base do que faz?
e como é que planifica estrategicamente as diferentes atividades que tem para poder assegurar a sustentabilidade a longo prazo. Ok. Uma das características que eu desenvolvi e eu ensino é fazer aquilo que nós gostamos. Nós nunca vamos prosperar fazendo algo obrigado ou algo que nós não gostamos. Então, com base nisso, eu sempre busco conectar o que eu gosto e com aquilo que eu consegui alcançar. Muitas vezes nós queremos dar um salto maior do que nós podemos. Dentro das condições que eu tenho, eu começo. Esta é a visão logo a curto prazo e vou aprendendo a fazer, mas sempre ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Então, a visão a longo prazo, eu acabo tendo 3 vezes mais do que aquilo que eu comecei. Entretanto, quando nós falamos por exemplo, as pessoas focam-se muito no valor monetário. Eu sempre digo, o valor monetário depende da visão que a gente tem sobre ele. Na minha perspectiva, é um meio para eu atingir o que eu desejo, mas não o foco para me tornar feliz. E graças a Deus, desde que eu comecei, ajudou-me muito, porque com base nessa visão eu consegui conectar-me com diversas pessoas sem perder a humildade. Que esse é um grande problema quando nós temos esta visão. Temos uma visão a longo prazo e ficamos sozinhos. Porque acabamos perdendo as pessoas importantes, deixando de fazer conexões e simplesmente fazendo o acúmulo de fundos monetários. E eu tenho recebido, por acaso, muitas pessoas que agora já estão sozinhas porque acabaram focando-se mais. Não sei se consegui responder ou... Em grande medida. Tá bem. E dos livros que já escreveu e dos 4 que ainda estão por publicar em si, né? Qual é o livro que mais lhe deu gozo a escrever e por quê? Foi a primeira edição, porque ele traz reflexões sobre a vida. Então, toda vez que eu leio a primeira edição, eu faço uma retrospectiva sobre a minha própria vida. E depois é que eu me dou conta, afinal, fui eu que escrevi o livro. Porque é um livro que, em qualquer fase da nossa vida, eu chamo de livro de bolso. Nós precisamos nos reconectar. É um livro muito simples, com poucos capítulos, mas que faz muita diferença. E eu já recebi vários áudios de pessoas a chorarem de muita emoção depois de lerem o livro. Então significa que o mesmo sentimento que eu tive ao escrever, as pessoas conseguiram perceber. Então significa que chegou até onde eu desejava chegar. As outras edições foram complementos mais para dar subsídio. Por exemplo, a segunda edição é para responder e apoiar em determinados temas. Crítica, pressão social, como a procrastinação. Então, são usando mesmo a visão neurocientífica, como usar a sua mente ao seu favor nesses aspectos, assim como o stress. Mas a primeira edição faz com que a gente faça reflexão sobre a nossa visão da vida, que é muito importante antes de nós decidirmos como é que eu vou liderar a pressão social. Primeiro tenho que aprender como é que eu vou me liderar para conseguir liderar depois o que vem de fora. Maravilha. Qual é a escola ou o estilo de liderança que a Yanina adota na sua liderança, na forma como tem estado a influenciar pessoas, grupos e que mais tem lhe trazido resultado? Eu até dei o nome da liderança sob apoio. Liderança sob apoio significa, enquanto eu lidero a minha vida, vou ajudando as outras pessoas, eu consigo perceber aonde eu preciso de apoio para poder crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem. No meu mundo eu não tenho nem funcionários, nem amigos, tenho colaboradores que nós fizemos conexões. Então, na liderança, nós devemos perceber que as pessoas não são um instrumento. As pessoas fazem parte do caminho e do processo e da conexão que tu precisas para poder crescer. Então, a minha liderança é assim, todos chamam-me de mano e mana em todo o processo que eu tenho,
não pela questão da ligação consanguínea, mas pela forma como eu fui crescendo. E eu começo sempre com jovens que ainda não têm visão. Alguns dizem, tu te desafias tanto, tu estás a trabalhar com pessoas que ainda não conhecem. Eu digo, nós vamos crescer juntos e eu vou te ensinar a ver a vida de uma forma diferente. E hoje estamos a crescer e estamos a aprender. Então, eu acho que liderança significa nós também permitirmos que os outros cresçam conosco. Porque se nós formos inspiração de cada um que se aproxima de nós estamos a fazer uma grande diferença. Nós gostamos de encontrar tudo pronto. Eu sou o líder e onde eu estou, as coisas funcionam assim. E que tal fazer de forma diferente? Temos muitos jovens com talentos, com grandes habilidades, mas precisam de uma oportunidade. Que tal nós fazermos aquela semente crescer e regarmos? Então, esta é a visão de liderança que eu tenho no seio tanto familiar assim como no trabalho. Muito bem. Quais são os 2, 3 livros que mais lhe impactaram, que já os leu? Do Tiago Brunet, Pessoas... já não me lembro bem o título. Pessoas Inteligentes? Não, já não me lembro. Mas ok, tenho 3 livros do Tiago Brunet, um do Augusto Cury e tenho um de Medicina Quântica, que eu estou a ler agora. É um autor indiano, mas é um livro tremendo. Eu sempre digo que este livro todo profissional de saúde deveria ler, porque traz-nos uma visão em 3D. Olhar um pouco da espiritualidade, olhar da medicina alternativa e olhar a medicina convencional. Isto vai transformando a minha mente numa mente um pouco mais ampla. Não olhar a doença como se fosse que a única alternativa fosse a medicina convencional. As pessoas dizem, mas doutora, como é que está a dizer para eu ir rezar, para eu ter fé? Porque nós somos um indivíduo, mas que tem várias esferas. Nós somos indivíduos que a medicina alternativa vem para nos ajudar. Ela só existe para nos ajudar. E nós devemos saber usar como apoio, como auxílio. E se nós não tivermos fé, também nada funciona, porque a componente espiritual também é importante para gerar novas conexões. As nossas sinapses no cérebro funcionam quando nós ativamos. E quando nós confiamos, conecta ainda mais. Nós temos 4 a 5 vezes mais sinapse. Então, por que não usar a espiritualidade também ao nosso favor? E a medicina convencional vem para poder tratar aquela situação, mas precisa de se conectar às outras para dar certo. Então, é assim como eu vejo, e esse livro para mim trouxe uma grande diferença, apesar dos outros que eu li para dar um pouco mais de subsídio, mas como médica, esse livro é uma ótima opção. Que bom. Interessante. Nos seus diagnósticos, como é que sabe que esta patologia é de fórum espiritual ou é de fórum psicológico ou psíquico, não sei se é assim, ou físico? Como é que nos seus diagnósticos? Algumas pessoas dizem que eu pareço curandeira. Um paciente disse, doutora, parece curandeira. Como é que adivinhou? Porque tem característica. Na medicina convencional, toda doença tem conexão. Se eu sinto, por exemplo, dor do estômago, que vai associada a vômito ou a diarreia, eu já penso em algo a nível da barriga, porque em semiologia são os sintomas e os sinais. Aqueles sinais devem ser característicos daquele sistema, ou que conecta com outro sistema que leva a um determinado diagnóstico. Quando nós temos sintomas que são dispersos, que não caracterizam uma determinada doença, nós devemos pensar na componente psicológica, porque é o único que cria desconexão e vai nos dando sinais em diferentes alas ou em diferentes órgãos, de forma inespecífica. Quando alguém aparece-me, tenho insônia, tenho dor de cabeça, tenho formigueiro nas mãos, costumo a tremer, coração palpita, tudo isso não se conecta em um único síndrome. Logo, a primeira impressão que eu tenho, como é que está a tua mente? Está organizada, desorganizada? Sentes-te preocupada? Tens alguma situação mal resolvida? E sempre encaixa. Porque são pessoas que estão
sofrimento, ao invés de tratar ou resolver o problema, buscam como solução a componente convencional. Nenhum medicamento no mundo tem a capacidade de resolver os nossos problemas. Então, se nós não nos permitirmos resolver e carregar isto como responsabilidade, vamos ser eternamente doentes. Então, esta é uma forma de nós conseguirmos perceber. Às vezes as pessoas dizem, não, minha doença não consegue encontrar no hospital. Já fiz vários exames, já fiz ressonância, já fiz TAC, mas não tem solução. Acho que é uma doença rara. Raro é o teu pensamento que não permite ser vulnerável e aprender com a tua mente a poder tratar. A nossa mente dá-nos sinais. Eu sempre digo, as pessoas não se permitem conhecer-se. Quando algo não está bom, a nossa mente informa. Se eu sinto dor de cabeça, é um informe que eu estou a ter que alguma coisa não está bem no meu corpo. Se eu sinto formigueiro, é uma forma de me informar. Mas o que acontece? Eu carrego aquela dor de cabeça, ao invés de eu buscar e identificar qual é o problema, o que ocasionou, eu começo já a gerar cascata de negatividade. Eu acho que eu tenho um tumor, porque na minha família alguém morreu de tumor. Eu sempre digo, toda vez que nós pensamos em algo pior, nós vamos construir conexões negativas. E depois, imaginemos que já tem uma informação genética para a formação de um tumor. Eu estou a colocar na minha mente e vou gerar um tumor. Por isso temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa e que tipo de conexões nós colocamos todos os dias. Excelente. O tempo é limitado. O chá já acabou. Com muita pena, mas de tanto estar aqui a beber deste maravilhoso chá. Queria colocar a última questão, que seria saber de si como é que se prepara diariamente para poder se equilibrar, aquilatar para depois se conectar com as outras pessoas. Uma preparação consciente em termos mentais, emocionais, físicos, espirituais. Eu sempre faço meditação e faço yoga sempre antes de sair de casa. Por mais que o dia esteja muito tempestivo dentro da minha mente, muito agitado, ou escuto música, ou sento e escrevo, ou canto mesmo sem talento, porque é a única forma que eu tenho de poder retirar o que eu tenho. As pessoas dizem, não, mas tu estás a cantar, mas cantas mal. Mas é a forma que eu tenho para poder retirar aquela energia negativa para que eu me torne quem realmente eu sou e para poder inspirar as pessoas. Às vezes nós pensamos que indo ao trabalho, simplesmente cumprir, nós vamos ter o mesmo resultado todos os dias. Mas se eu simplesmente for e não estiver lá, o que significa? O meu corpo está lá, mas a minha mente não está lá. Eu não me sinto conectada com aquilo que são os objetivos da empresa, não consigo estar conectada com o cliente, eu vou perder grandes oportunidades. Porque a gente nunca sabe quem se aproxima a nós se não vem nos ajudar ou não será a oportunidade que a gente busca por muito tempo. Por isso que é muito importante nós nos conectarmos, fazermos autocrítica. Que estado emocional eu tenho no momento? Como é que eu estou? Se eu não estou em condições de me aproximar de alguém, melhor não se aproximar. Porque a tendência nossa é, com o andar do tempo, há de melhorar. Mas as pessoas devem habituar-me porque eu sou assim, nasci assim. Não. As pessoas não são obrigadas a compartilhar o mesmo espaço com alguém que não vai ajudá-los em termos de conexão. Eu sempre chamo de contágio emocional. O teu estado emocional transmite-me um similar. Por exemplo, ficas triste, eu posso vir aqui feliz e contar piada e de repente eu também sentir-me triste. Por quê? Porque eu decidi me conectar naquele momento para poder ajudar-te. Mas se eu não me controlo, não percebo o meu estado emocional, eu também vou ficar triste. Então, por isso que é muito importante nós termos este controle emocional e perceber em que estágio a gente está, que é para evitar que nós proliferemos ou propaguemos o mesmo estado emocional às outras pessoas. Excelente. Queremos agradecer esta disponibilidade em poder partilhar o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes. E desejamos muito bom ânimo e que o Criador continue a proporcionar-lhe longa vida para poder visualizar e materializar os muitos sonhos que carrega. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez por esta oportunidade, por este chá,
Foi uma conversa muito interessante. Espero que cada um faça autorreflexão e acompanhe mais os seus conteúdos porque são muito interessantes. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.